Quando a gente fala de cultura judaica, do que nós estamos falando? Quando nós falamos da cultura boliviana, do que nós estamos falando? E quando nós falamos dessa cultura latino-americana, do que nós estamos falando? É isso que deixa rico o mundo, a sociedade. Quanto mais diferentes, é mais gostoso, é mais bonito. Porém, não podemos esquecer de que podemos ser diferentes, devemos ser diferentes, mas não podemos perder a nossa identidade. Quem sou eu? Isso é muito, muito importante para cada uma dos grupos migratórios que estão circulando aqui no Brasil. São dois temas diferentes. Uma coisa é a defesa de direitos, que falamos dos imigrantes, que todo ser humano, toda pessoa tem direito a ser pessoa, nacional ou não, documentado ou não, do lugar que seja. E outra coisa é pensar que somos homogêneos. Por isso eu falava, é muito difícil porque você defende, quando fala direitos iguais. Sim, os básicos, a ser pessoa. Direito ao voto, direito à expressão, todos aqueles estabelecidos. Mas iguais não somos. Equidade é outra coisa, é dar a cada um concorde às suas necessidades. Por isso que entre nós, por exemplo, os grupos que estamos mais tempo, já radicados, com residência, com muito poucas pessoas com problema de irregularidade administrativa, a gente se dedica a procurar que eles cheguem a estar como nós. Não estamos pedindo nem sequer estar nos lugares de igualdade que o brasileiro tem, mas pelo menos que tenham o respeito e o acesso a ser representante e representado, e voto naturalmente. Eu não tenho nada, por exemplo, contra a ideia de cultura de paz, tá? Eu acho super importante, tá? Eu também defendo a paz, cultura de paz, peace culture. Eu não tenho nada contra, eu acho fundamental. Só que no campo da cultura judaica, muitas vezes, antes de eu entrar, o posicionamento lá era, gente, a gente não pode falar só de cultura judaica, porque seria muito fechado. A gente fala de outras culturas também. Tem que ser multicultural. Porque é no encontro das culturas que nasce a riqueza e tal. É uma posição que eu não defendo essa. Eu não defendo isso. Ao contrário, eu falava, gente, é um centro de cultura judaica. Você tem que focar em cultura judaica. Inclusive porque as pessoas, se eles vêm aqui, eles têm que ver uma coisa que eles não veem em outros lugares. Então eles têm que ver cultura judaica. Agora você tem que pensar, elaborar o que é cultura judaica. Obviamente, é complicado. E daí, na questão da cultura de paz, tinha muito essa ideia de, vamos colocar judeus e árabes para cantar juntos. Porque daí a gente mostra que a gente defende a paz. E eu sou judeu árabe. Eu me dou muito bem comigo mesmo. Eu acho. Eu sou meio a meio, Mizrahi. Então, é pior ainda. Eu sou realmente árabe do norte da África. Daí a questão é assim. Daí eu acho que se você defende uma atitude de cultura de paz e que você coloca judeus para cantar com árabe, o que você faz? Você reifica categorias políticas no campo cultural. Ou seja, existe alguma coisa que é a cultura árabe, existe uma coisa que é a cultura judaica, são coisas separadas, só que olha como eles se dão bem no palco. E não é isso. O que é interessante é questionar o rótulo. O que é cultura judaica? O que dentro da cultura judaica é árabe? Enfim, 80% dos músicos do Iraque, antes da criação do Estado de Israel, eram judeus. Ou seja, a música do Iraque era música judaica. Então, aí você começa a pensar. Só que tem resposta. O judeu adora a pergunta, eu odeio a resposta. Então, eu não sei se tem resposta, acho que tem que colocar a pergunta desta maneira. Agora, eu falo isso, depois de ter criticado a cultura de paz, agora eu vou criticar o multiculturalismo. Que justamente, eu acho que é esse mesmo problema de considerar que existem culturas como entes, entendeu? Do lado da outra, e que podem dialogar entre si. Enquanto o que é fantástico é que essas culturas são atravessadas, são heterogêneas, são complicadas, são contraditórias, e aí que nasce a riqueza. Porém, eu digo isso, ao mesmo tempo, eu acho que como programa político pode ser interessante. Eu acho que tem que ganhar autoestima, tem que falar, isso é a minha cultura. E aí que é a questão da identidade que é fundamental. É um povo sem memória, é um povo sem história. Então, o Bolívia Cultural hoje passa a ser um banco de informação, de pesquisa,
para estudosos que querem conhecer o que é a Bolívia e o que é a América Latina. Mas não desde o ponto de vista numérico de estatísticas, não, mas sim pela cultura e pela penetração e participação dessa cultura na cultura brasileira. Isso é muito importante porque, novamente, conseguimos encontrar que estamos produzindo algo novo. O Bolívia Cultural hoje é reconhecido como o melhor canal de comunicação do mundo no ambiente em que trabalhamos, não porque tenhamos a melhor equipe, não porque tenhamos o melhor designer com programação, não, só porque encontramos um nicho de atuação com um produto que não existia. Então, essa perpetuação do conhecimento, do saber desse povo, ele é diferente e ele é muito interessante para qualquer antropólogo do mundo que entre e veja essa característica do imigrante boliviano em território brasileiro. É muito diferente, porém não perde a sua identidade. A energia desse povo brasileiro, boliviano continua sendo o mesmo, só que com um toque, com um swing que é o brasileiro. É importante. Nunca pretendemos que o peruano, o chileno dancemos a cueca chilena. Não, cada um tem a sua própria cueca, que é uma dança, né? Uma dança, não se assustem, tá? A cueca é uma dança que temos lá no Chile, na Argentina. A sua cueca e a minha cueca é a mesma cueca. A nossa cueca é a cueca. Então, é muito interessante e muito coerente o que ele falou, porque é bom estar juntos, mas não também misturar a cultura. Vamos respeitar o limite. A tua liberdade, teu limite termina quando o meu começa. Então, devemos fazer o mesmo dentro dessa pluriculturalidade que temos na América Latina e principalmente aqui no Brasil. E acredito, antes de passar o microfone, eu queria deixar muito claro que a maioria dos países latino-americanos nascemos com uma característica de trabalho em conjunto, em grupo. As cidades, na cultura inca, trabalhávamos muito bem e trabalhamos atualmente porque somos donos da nossa terra. O imigrante não é dono de nada, então você não tem como se articular se você não tem características próprias do país. Novamente, o direito ao voto é muito importante. Um é o eto indígena da Pachamama, do círculo da terra, de ter necessidade de raízes, e outro é o etos que trouxeram os colonizadores da Península Ibérica, que é totalmente conectado com os valores ocidentais. E já somos híbridos, já não temos uma identidade específica. Temos as duas coisas que brigam dentro de nós e que passamos por momentos políticos, históricos, onde um é mais importante que o outro, não? Dependendo do momento em que vivimos. Mas a parte de memória, que é o trabalho que nós estamos fazendo com as comunidades, principalmente com as mulheres, acho que é muito importante, porque sempre a mulher de Deletos nosso, de Pachamama, da terra, foi a transmissora de cultura. E é uma transmissão oral. É a pessoa que coloca o espaço, é um útero onde milhares de universos se vão criando. Então, o apoio que essas mulheres podem dar para a integração, para o direito ao voto, para tudo o que nossas comunidades vão trabalhando, parte desse lugar de ser memória. Al perder essa memória, elas ficam absolutamente sem função. Isto seja uma latino-americana, chilena, paraguaia, peruana, boliviana, fica sem função porque isso é muito mais profundo que a educação europeia que a gente poderia ter tido durante a época que esteve na escola. Então é muito importante para nós a memória, mas é uma memória que é vida. Não é uma memória para deixar, por isso nosso parceiro é o Museu da Pessoa. Porque é uma memória que é vida para construir de um espaço novo coisas novas. E o Museu da Pessoa justamente é nosso parceiro com o SENAC, na parte metodológica, porque nós acreditamos que cada uma dessas mulheres é uma heroína, é um espaço onde a identidade de nossas comunidades aqui no Brasil vai ser construída. A memória é algo que se vive no presente, em primeiro lugar. Então, a importância de lembrar, uma importância de agir, basicamente, né? Um exemplo muito simples. Eu estou saindo de uma reunião agora, onde eu estava com um grupo de canadenses, de brasileiros e tal, para falar da questão da memória da Shoah.
a Shoah, o extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, que é chamado de Holocausto, mas, enfim. E daí, muitas vezes a gente encontra, quando a gente trabalha essa questão de mas para quê? De novo e tal, uma história tão triste. Então, fazendo um paralelo com a história do Brasil. É a Maria Rita Kel que fala isso, em relação à questão da Comissão de Verdade e tudo mais. O Brasil é o único país da América Latina que começou tão tardiamente, ou não fez ainda, um trabalho de memória em relação à sua ditadura. É o país que tem a maior violência policial. Então, não pode separar. Então, para que lembrar, para que falar da ditadura? Então, eu não vou te descrever os elos, como que a coisa passa, mas porque o Brasil não fez trabalho de memória em relação à ditadura, é que tem violência policial. Está correlado, não dá para separar. Então, o trabalho de memória, ele é diretamente vinculado a uma política no presente. Então, para que lembrar da Shoah, dos judeus que morreram? Porque se não lembrar, talvez a gente nem sabe, não é apenas de não repetir, talvez a gente nem sabe o que pode acontecer. A questão é que tem que falar dessas violências, tem que falar de tudo isso para poder viver num mundo que a gente acredita diferente. Né? Então, é daí que tem, do lado da política de memória, tem uma outra coisa que é a política do esquecimento. Né? Acho que é uma política também, e que é muito forte, de você tem que esquecer, porque tudo bem, na boa. Né? E essas políticas de esquecimento são muito poderosas. E a gente no Brasil, a gente passa muito por política de esquecimento. A gente tem que para ver para o futuro, para ver amanhã, para tal, então vamos esquecer. E as políticas de esquecimento, elas são terríveis. Com respeito a os presos que estão nas penitenciárias do Brasil ou de São Paulo, qual é o serviço que a comunidade latino-americana presta para eles? Ontem e anteontem a gente teve reuniões em relação com a situação dos presos. Nós, quando emigramos com os mesmos defeitos que tínhamos dentro do país. As dificuldades enormes que a gente tem em que compreendam que quando a gente cria um comitê para auxiliar pessoas detentas, a gente está ajudando pessoas e não procurando nem libertar nem fazendo juízo, é enorme. Por comunidades foi difícil. Só a comunidade chilena tem um grupo que vai, visita e atende os presos homens. Depois te falo das mulheres, que é ainda pior. Depois, os consulados, dirigidos pelo consulado de Espanha, estão fazendo visitas mensuais para levar coisas mínimas, como atenção de cartas, papel para escrever alguns medicamentos, e em Natal e festas nacionais levam alguma coisa, mas isso é praticamente nada. No caso das mulheres ainda pior, e nesse caso, por exemplo, a maioria da população de mulheres presas aqui no estado de São Paulo são sul-africanas. A segunda população é boliviana, tem 62 mulheres bolivianas, 72 sul-africanas. Todas elas, em sua grande maioria, como mulas por assunto de tráfico. A situação é que não tem remissão de pena, porque não podem sair mesmo quando corresponderia, regime semiaberto, porque não tem domicílio fixo. Estamos procurando ver a possibilidade que aceitem uma casa ou um lugar. Estamos começando a conversar com a Coordenadoria de Migrações, para ver o que se pode fazer. Eu estou também dentro da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Estou tanto em comitê interinstitucional para ver situação de violação de direitos, como no COETRAE, que é o Conselho Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo. É muito complicado, é muito difícil. A grande maioria dessa população grande de bolivianas, na maior parte mulheres, foram iludidas. Saem de uma cidade muito pobre, de ambientes muito pobres, elas são seduzidas com um trabalho muito fácil. Muitas vezes elas nem sabem por que estão presas. E esse atendimento ele tem que ser muito enérgico, direto, e a mulher fica no esquecimento. Ninguém visita ela aqui, ninguém visita a família, elas ficam esquecidas mesmo. Os consulados, eles trabalham sim, mas não tem equipe.
equipe que possa dar conta. Elas ficam presas muitas vezes nas fronteiras. E isso deixa muito triste esse trabalho. Eu também concordo com a Oriana. É algo que tem que ser feito, mas vemos que muito pouco se faz. Muito pouco porque esse problema é muito amplo na geografia brasileira. Elas não se concentram todas na cidade de São Paulo. Elas digo porque a grande maioria novamente são mulheres. E elas não são criminosas. Elas foram iludidas na grande parte, na grande maioria. E é muito triste ter tocado nesse assunto, porque nós do Bolívia Cultural e muitos que estão aqui, que trabalham junto, vemos que não estamos fazendo quase nada para um problema tão grande que você tocou. E acho que é muito importante pôr o dedo na ferida para fazer algo por ela. Só uma coisinha, por exemplo, eu estou na área, na Secretaria de Justiça, numa época estava na ouvidoria da Defensoria Pública, como representante das migrações. Mas quando você vai falar, pouquíssimas pessoas não te miram como falando imigrante, e ainda mais você quer que nos ocupemos de seus presos. Não temos suficiente delito acá para você trazer mais delito. Então é muito difícil, com muita tristeza, mas mesmo com a coordenadoria de migrações que estão procurando fazer coisas, eu vejo que é um trabalho, como foi tua pergunta. Se as comunidades não fazem alguma coisa, esperar das instituições vai demorar muito, e os presos já nem presos vão estar. Eu estou vendo aqui que nós temos uma maioria de pessoas negras e vi que todas as vezes que algumas coisas que foram faladas tiraram risos, muitas pessoas não viram o que deve significar que muita gente que está aqui não domina o português. Então a cultura de paz passaria também, ela passa pelo diálogo e passa pelo favorecimento da construção desse diálogo. Então, por exemplo, poderíamos ter alguém fazendo tradução em francês aqui, o que talvez ajudasse bastante. Não sei se eu estou totalmente correto, mas todo mundo aqui fala português? Não. Je vous dis tout ce qu'on s'est raconté après. Après, on peut parler, on prend un café, je vous raconte tout. Tout va bien se passer. Mais après, c'est non, mais on reste tout à fait d'accord. On doit commencer à faire au début, não après. Je suis d'accord. Ah, oui. E aí eu fico pensando se a cultura de paz também não poderia ser usado. Eu acho que o país que hoje mais expulsa, um dos que mais expulsa imigrantes africanos é Israel. Que desde 2002 sistematicamente expulsou sudaneses, expulsou marfinenses e continua expulsando. É também um lugar onde o neonazismo começa a crescer. Por outro lado, nós temos um problema sério no caso da memória, e que eu gosto muito da forma como vocês trazem, que é uma memória de um país que se apaga. Nós adoramos a novidade, se sair um novo DVD, compro o DVD e jogo o LP fora. E a gente vai esquecendo que a cidade de São Paulo, se nós olharmos, por exemplo, o prédio do Banespa, os arredores do prédio do Banespa sempre foi ocupado por africanos e por descendentes de africanos. Hoje nós olhamos a Liberdade e falamos o bairro dos japoneses, quando aquele bairro sempre foi um bairro negro. Então a memória negra dessa cidade vai se apagando também, a ponto de hoje termos aqui uma plateia negra ouvindo tratar daquilo que não diz, claro, diz também respeito a todos nós, mas nós precisávamos trazer cada vez mais essa temática. Logo, me parece que também passa por uma necessidade da discussão de como se construiu a política migratória nesse país, que foi uma política migratória pensada a partir do desenvolvimento. E um desenvolvimento que estava totalmente pensado naquilo que era evolucionismo, o branqueamento do país. Então, o que eu acho, e aí isso não, eu acho que com todos os méritos que a mesa tem, mas me parece que há necessidade, sim, nós precisamos continuar com um grupo alimentando a cultura da paz. Eu também tenho críticas à cultura da paz, ao multiculturalismo, todas as críticas, mas então eu acho que você poderia ocupar um pouquinho mais esse tempo e apresentar, só para que eu não saia daqui com a impressão de que se trata apenas de colocar pessoas no mesmo palco cantando, tá bom? Obrigado. Meu nome é Márcia, eu sou coordenadora social da Casa do Migrante, que traz hoje essa plateia negra, que não é só africana, ela tem um percentual alto de haitianos.
imigração essa, que é a nossa demanda espontânea no Brasil. Tá? Quando foi feito o convite para eles, vamos ao SESC. Por que SESC chamou-lhes a atenção? Porque o SESC do Carmo, que é próximo à Casa do Migrante, no bairro da Liberdade, aí embaixo, faz um atendimento a esses africanos, a esses solicitantes de refúgio, não só por crise política, mas também por ações da natureza, né? Como o nosso querido Haiti, que é aqui. Então, essa plateia negra, ela tem entre refugiados, solicitantes de refúgio, assim como haitianos que vêm em busca de trabalho para auxiliar e apoiar suas famílias que ainda ficaram no Haiti. Né? E aí, quando ele fala da casa do povo e que fala da tristeza que é bonita, eles trazem uma tristeza bonita e é o retrato da imigração hoje no Brasil, no momento. Tá? Então, assim, diferente dos países que vinham e ainda vem, mas de um percentual diferenciado no momento. Eu acho que Bolívia, Chile vai e volta já, como fazem os outros estados aqui no Brasil. Né? Nós temos aqui uma imigração que é a imigração do momento, que é o retrato novo, mas, como fala o colega aqui, da raça negra, né? E principalmente aí esse retrato da liberdade, onde eles estão em maioria, dividindo em locais, em quartos, pequenos agrupamentos para dividir um espaço, um quarto, onde eles dormem até, a gente fala popularmente aqui no Brasil, de valete, porque são muitos e tem que dividir um espaço. Essa plateia mora na Casa do Migrante, são acolhidos em diferentes tempos, alguns acabaram de chegar e outros já estão aproximadamente há 4, 5 meses na casa e vieram com muito carinho ouvir a voz do nosso Brasil aqui, essa apresentação do Corretivo. Obrigada. Comme tout le monde parle en votre nom, est-ce que quelqu'un a une question, quelqu'un qui a pu accompagner ce qu'on a dit à nous faire ou pas? Quelqu'un a réussi à accompagner un peu ce qu'on s'est dit? Se vous avez une question, je peux la traduire ou não? Se alguém tem uma pergunta, porque todo mundo fala em nome de vocês, entendeu? De repente, se querem falar uma coisa. S'il vous plaît. Si, c'est... J'entends le mot immigrant, et puis le mot, j'ai oublié le nom là. Pardon, faut me rappeler le deuxième nom là. A pergunta é em relação a essa reunião nossa, basicamente porque estamos nos encontrando aqui, e ele destacou essas duas palavras que a gente utilizou bastante, que é a questão do migrante e a questão do povo na questão da Casa do Povo. Ele fala que aqui também tem um povo reunido, alguns novos migrantes e outros migrantes que estão aqui há mais tempo. Et à la fin, vous avez une question en particulier? Vous vouliez juste savoir quelles sont les prochaines rencontres? Comment ça va se passer? Então, é muito quando nós saímos para a rua e reivindicar trabalho, saúde, educação, é tocar na ferida novamente de que o próprio brasileiro não tem trabalho, saúde, educação. O imigrante nunca rouba o trabalho, ele traz e gera novo trabalho, complementa, e isto às vezes é visto como incomoda muito sair, quanto mais invisíveis, melhor. Na hora que a gente sai e promove os direitos que como seres humanos, cidadãos, precisamos, estamos levantando poeira onde, quando você tinha comentado, Benjamin, que o Brasil facilmente esquece, o esquecimento é muito fácil. Mas quando o imigrante sai e reivindica trabalho, saúde, direitos que todo cidadão, ser humano tem, o governo quer ao máximo, e por isso que fica 5 anos lá na gaveta. Porque se tem que atender a nós imigrantes, tem que atender a uma população gigante brasileira que não está sendo atendida também. Elle disait juste rapidement, peut-être que je vais oublier quelque chose en chemin, mais que c'est important toujours de prendre en compte non pas seulement l'immigration, mais l'émigration, de pourquoi on part.
comment on part, si on est forcé à partir ou si on a le choix de partir. Et dans ce sens, vous pensez l'immigration, et dans le cas du travail, par exemple, c'est une immigration de travail, dans le cas du système capitaliste, qu'est-ce que ça signifie, cette immigration de main-d'œuvre? La deuxième chose qu'elle a dit, c'est que c'est important de reconnaître le droit de pouvoir immigrer, mais c'est aussi important de pouvoir reconnaître le droit de ne pas immigrer, de pouvoir rester chez soi. Et comment est-ce que ça peut se développer, comment est-ce que cette idée peut se développer? Parce que ici, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup plus, je traduis ce qu'elle disait, de la conséquence, des effets de l'immigration. Et peut-être qu'on ne parle pas assez des racines, de l'origine, de la cause de l'immigration. Et ça serait peut-être formidable d'avoir une prochaine rencontre ici au CESC, peut-être l'année prochaine, pour parler avec d'autres migrants, justement. Donc vous êtes bien évidemment invités, il faudrait qu'on en reparle, pour pouvoir parler de ces racines, de ces raisons de la migration et pas seulement des conséquences. Et enfin, elle disait qu'ici on n'a pas de politique publique par rapport à l'immigration, parce que tout simplement, il n'y a pas de loi. C'est la pire loi au Brésil par rapport aux migrants, aux droits du migrant. Donc ce qui fait que comme la loi est très mauvaise, il n'y a pas vraiment de politique publique pour le migrant. Et que le migrant au Brésil, il dépend en fait de la sécurité publique. C'est une question de sécurité nationale, donc pas une question de droits de l'homme, etc. Et que cette loi en fait remonte à la dictature militaire au Brésil. Et qu'il n'y a aucune volonté politique pour changer cela, et que donc, pour l'instant, les migrants sont toujours vus comme à travers un regard sécuritaire. Et enfin, Antonio a expliqué que la question des pouvoirs publics doit passer aussi par la question de la mentalité du citoyen. Et qu'aujourd'hui, souvent, le migrant est considéré par le citoyen, par le Brésilien, le cas échéant, comme une menace au travail. La personne qui va venir pour prendre votre travail. Alors qu'en fait, le migrant, la plupart des cas, il crée de nouvelles opportunités de travail. Voilà, juste pour résumer, parce que je pense que ça répondait un peu à votre question. Eu peço desculpa, acho que um pouco uma resposta à sua pergunta. E agora eu vou responder à sua pergunta, infelizmente acho que vou ficar no português, em relação à cultura de paz. Assim, bom, em primeiro lugar, eu queria provocar, eu estou muito feliz de ter um retorno, porque a ideia é isso, é gerar um pouco de debate a respeito de muitas vezes questões que, ao meu ver, estão cheias de boas intenções, mas que deixam de questionar alguns problemas. Realmente, eu vejo dois problemas em relação à cultura de paz. A primeira, e essa que eu tentei descrever rapidamente, que a gente acaba reificando culturas que têm que conviver. Enquanto realmente eu defendo muito mais essa heterogeneidade das culturas e não o reconhecimento delas como entes distintos. A segunda questão, eu tenho sempre um problema com a instrumentalização da cultura. No sentido, não quer dizer que a cultura não pode ser um meio, ela pode ser também um meio, mas é dizer que a cultura ela vai trazer paz. Ao meu ver, isso é muitas vezes uma desculpa que na verdade evite a questão principal, que não é a cultura de paz, é a política de paz. Entendeu? Então, nesse sentido, para mim, é a coisa que me parece mais importante. Uma das razões que eu comecei a dedicar-me a trabalhar com migrações, eu era professora acadêmica, foi quando vi o desespero. Não eram refugiados neste caso, eram migrantes. Mas estava na pastoral no momento, e uma pessoa se acercou pedindo trabalho. E eu falei que fossem falar lá. Pediram comida e falei, vai lá na casa do imigrante que davam comida. E de repente a pessoa se virou desesperada e falou para mim, puta mãe, todo mundo me manda para um lugar diferente. E foi como que caiu na minha cabeça a consciência do desespero da pessoa quando a gente dá endereço e não soluções. Eu sei que é impossível dar soluções assim de rápido, mas peço perdão por não poder dar soluções. Nós, imigrantes, nos sentimos muito bem quando falamos e damos a conhecer aquilo que pensamos e sentimos. O imigrante tem que sair da invisibilidade, tem que se mostrar, tem que mostrar a sua alegria, a sua felicidade, a sua tristeza e as suas reivindicações. Muitos imigrantes não sabem que temos direitos. É triste saber o que a Oriana falou,
mas tem imigrantes que não acreditam que não pode, não tem direito à educação, saúde, todos os seus direitos estão negados. Então, não precisamos educar, mas talvez informando já estamos fazendo muito além, não solucionando, mas o imigrante sabendo o momento em que ele tem direitos, ele vai sair e vai participar muito mais. E que este seja um primeiro de muitos outros eventos onde possamos aprender muito dos nossos irmãos aqui e dedicar muito mais o trabalho e energia que temos, não para solucionar, mas para amenizar muito o sofrimento que nós temos aqui no Brasil. Obviamente eu vou terminar traduzindo o que os dois outros falaram, e daí on va cá. Je vais terminer en traduisant donc ce qu'ils ont dit, parce que moi j'ai plus rien à dire. Elle nous disait que souvent elle a rencontré des migrants qui venaient d'arriver en situation très difficile et qui lui demandaient où est-ce qu'elle pouvait aller, et elle les envoyait à la Casa do Migrante, et la personne disait tout le monde m'envoie à des endroits différents. Donc la difficulté de pouvoir identifier les endroits où on doit aller, quels sont les endroits qui réellement peuvent aider, et qu'elle ne peut que s'excuser de ne pas pouvoir proposer des solutions. Qu'il n'existe pas de solution malheureusement au Brésil. La politique est complètement éclatée dans ce sens-là, et une vraie difficulté à pouvoir identifier les bons interlocuteurs. Et ensuite, ce que Antonio a rajouté, c'est que lui, en tant qu'immigrant, donc bolivien, il dit que c'est très important de se montrer, de parler, de prendre la parole, de montrer ses joies et ses tristesses, mais aussi de montrer ses demandes, ses revendications, et de les faire savoir. Et puisque souvent les droits du migrant sont liés alors qu'il a des droits, et que plus que éduquer, peut-être que souvent le plus important c'est vraiment d'informer. Et que informer le migrant par rapport aux droits qu'il a, c'est déjà quelque chose de très important qui peut avoir un pouvoir transformateur. Merci.